Há histórias que o tempo tenta esconder, mas que acabam vindo à tona quando menos esperamos. Hoje eu quero te contar um relato que fala sobre erros silenciosos, fé inesperada e um milagre que ninguém viu chegar. É uma história que prova que nem sempre o dinheiro compra respostas e que às vezes a salvação vem de onde ninguém olha. Se você acredita que o passado ainda tem lições para nos ensinar, já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha. E me diz nos comentários, você acredita que o tempo revela tudo, ou só o que estamos prontos para enxergar? O homem tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos preparo para aquele momento. Sentado naquela sala branca, fria, ele segurava o celular mais caro do mercado com as mãos trêmulas. Seu filho, ainda um bebê, dormia em um berço cercado de fios, aparelhos e sons mecânicos. Era difícil acreditar que uma vida tão pequena... E ali, pela primeira vez, o dinheiro parecia inútil demais. Os médicos falavam, mas as palavras pareciam atravessar o ar sem chegar ao coração. Termos técnicos, diagnósticos longos, frases cuidadosas, tudo soava como um idioma estranho. O pai só conseguia olhar para o peito do filho, subindo e descendo com dificuldade. Cada respiração parecia um pedido silencioso para continuar, e algo dentro dele começou a desmoronar. A mãe, sentada ao lado, apertava um leite. Ela repetia o nome do bebê em voz baixa, como se aquilo fosse um feitiço de proteção. O quarto parecia menor a cada segundo, sufocante, pesado. Nenhum dos dois estava preparado para ouvir o que ouviriam a seguir. E o pior ainda estava por vir. Quando o médico finalmente foi direto, o mundo parou. É um quadro extremamente grave, ele disse, sem rodeios. O pai sentiu um vazio no peito que nenhuma conta bancária poderia preencher. Era o tipo de... E naquele instante, tudo o que eles acreditavam controlar escorreu pelos dedos. O homem tentou negociar com a realidade, como fazia nos negócios. Perguntou sobre tratamentos no exterior, especialistas famosos, clínicas exclusivas. Falava rápido, como se a pressa pudesse enganar o destino. Mas o silêncio do médico dizia mais do que qualquer resposta. Algo estava fora do alcance humano. A mãe se levantou, Ela olhou para o filho e depois para o marido com um medo que não cabia no corpo. Não era apenas a possibilidade da perda, era a impotência. Nenhum deles sabia ainda, mas aquele diagnóstico era só o começo da história. E alguém, em silêncio, observava tudo de um canto do quarto. O tempo parecia desacelerar dentro daquele hospital. Cada segundo tinha o peso de uma eternidade. E enquanto os pais tentavam entender como chegaram ali, algo maior se aproximava. Mas isso fica para o próximo momento. O médico respirou fundo antes de continuar, como quem sabe que vai ferir sem querer. Ele escolheu as palavras com cuidado, mas nenhuma delas era capaz de suavizar a verdade. Disse que já tinham feito tudo o que a medicina permitia naquele caso. Protocolos seguidos, exames repetidos, tentativas esgotadas. Não havia mais caminhos técnicos a oferecer. O pai sentiu o chão sumir sob os... A mente dele corria, tentando encontrar uma brecha, um detalhe ignorado. Em sua vida inteira, sempre existira uma alternativa, um plano B. Mas ali, pela primeira vez, não havia negociação possível. A ciência havia chegado ao limite. A mãe perguntou com a voz quase inaudível se existia alguma chance, por menor que fosse. O médico abaixou os olhos antes de responder. Disse que qualquer melhora seria improvável, quase impossível. Falou sobre conforto, palavras que soavam como despedida. O ambiente ficou pesado, como se o ar tivesse engrossado. O som dos aparelhos parecia mais alto, mais cruel. Cada apito era um lembrete de que o tempo estava se esgotando. O bebê continuava ali, pequeno demais para entender a luta ao redor, e grande demais para ser ignorado. O pai levantou-se abruptamente e começou a andar pelo quarto. Passava as mãos pelos cabelos, murmurava frases desconexas. Ele não aceitava.
Para ele, desistir nunca tinha sido uma opção. Mas agora não sabia contra o que lutar. Os médicos se mantiveram firmes, porém humanos. Explicaram que prolongar intervenções poderia causar mais sofrimento. Disseram que, às vezes, o maior ato de amor era aceitar. Essa frase ecoou como um golpe direto no peito dos pais. Aceitar não parecia amor, parecia abandono. Quando a equipe saiu do quarto, o silêncio se tornou ensurdecedor. Só ficaram os pais, o bebê. Eles ainda não percebiam, mas alguém tinha ouvido tudo. Alguém que não entendia termos médicos, mas entendia dor. E essa pessoa começava a sentir algo impossível de ignorar. Assim que a porta se fechou, a mãe desabou. Ela caiu de joelhos ao lado do berço, sem se importar com nada ao redor. As lágrimas vinham sem controle, misturadas a palavras que não formavam frases. Era um choro cru, daqueles que vêm do fundo da alma. O pai tentou ser forte, mas o corpo o traiu. Sentou-se lentamente, sentindo um peso esmagador no peito. A imagem do filho crescendo, correndo, chamando seu nome, se desfazia. Ele fechou os olhos como se pudesse acordar de um pesadelo. Mas a realidade continuava ali, implacável. Os dois começaram a se culpar em silêncio. Pensaram em escolhas passadas, em atrasos, em descuidos imaginários. A mente humana busca culpados quando não encontra respostas. E o tempo parecia rir daquela fragilidade. A mãe segurava a mão do bebê com cuidado extremo. Sentia o calor frágil daquela pele tão pequena. Falava baixinho, prometendo coisas que talvez nunca pudesse cumprir. Prometia proteção, presença, amor eterno, mesmo sem saber se teria. A fé, que sempre fora distante, agora parecia a última ponte, mesmo sem saber se alguém o ouviria. O quarto virou um campo de batalha emocional. Esperança e desespero se revezavam a cada minuto. Um pequeno movimento do bebê reacendia a fé. Um silêncio mais longo a destruía novamente. Era um ciclo cruel, exaustivo, e enquanto os pais se perdiam naquela dor profunda, alguém observava tudo com os olhos marejados, sem jaleco, sem título, apenas com um coração atento e inquieto. E algo dentro dela começava a se mover. O hospital parecia diferente naquele dia, mais silencioso do que o normal. Mesmo com pessoas passando pelos corredores, tudo soava distante. O quarto do bebê carregava uma atmosfera pesada, quase palpável. Era como se a tristeza tivesse se instalado ali de vez. E ninguém conseguia ignorar isso. A luz branca refletia nos rostos cansados dos pais. Olheiras profundas. O tempo não avançava, apenas se arrastava cruelmente. Cada minuto parecia uma provocação, uma espera sem promessa. O som constante dos aparelhos marcava o ritmo do medo. Bips regulares se misturavam a pausas longas demais. A mãe prendia a respiração sempre que o som mudava. O pai observava cada número no monitor como se pudesse entendê-los. Mas tudo aquilo só aumentava a angústia. As visitas eram breves e desconfortáveis. Ninguém sabia. Alguns falavam de esperança, outros apenas abraçavam em silêncio. Havia medo nos olhos de todos. Um medo que contaminava o ambiente. O cheiro de hospital, mistura de limpeza e metal, parecia mais forte. Era um cheiro que ficava na memória, marcando momentos difíceis. A mãe sentia náuseas, não sabia se era cansaço ou ansiedade. O pai caminhava até a janela e voltava, repetidas vezes, como um animal preso, buscando saída. Até os profissionais havia respeito, mas também resignação. O tipo de cuidado que antecede uma despedida. Isso não passava despercebido pelos pais, e doía mais do que qualquer palavra. Em um canto do quarto, quase invisível, alguém permanecia em silêncio. Observava, sentia, absorvia aquela dor sem fazer barulho. Não tinha poder, nem voz naquele lugar, mas tinha algo que ninguém ali parecia ter mais. E esse algo começava a ganhar força. Ela entrava no quarto com passos leves,
Vestia roupas simples e carregava um pano dobrado nas mãos. Era a responsável pela limpeza, alguém que quase ninguém notava. Mas seus olhos viam tudo, cada detalhe, cada lágrima escondida. Nada passava despercebido para ela. Enquanto limpava o canto do quarto, ouvia fragmentos de conversa. Palavras como irreversível, grave, preparar o coração. Cada termo pesava como pedra em seu peito. Ela já tinha ouvido coisas assim antes, em outras alas. A empregada observava a mãe em silêncio profundo. Via o jeito como ela falava com o bebê, mesmo sem resposta. Percebia o amor escorrendo em cada gesto pequeno. Aquilo lhe lembrava de alguém que tinha perdido anos atrás. Uma dor antiga despertava junto com a compaixão. O pai, inquieto, quase não notava sua presença. Ele passava por ela apressado, preso aos próprios pensamentos. Ela entendia aquele olhar vazio. Já tinha visto e sabia que ali não havia espaço para orgulho. Durante uma pausa, ela parou por um instante. Apoiou o pano na cadeira e olhou diretamente para o bebê. Seu coração apertou como se fosse alguém da família. Fechou os olhos por um segundo e fez uma oração silenciosa, simples, sincera. Ela não tinha estudo nem palavras bonitas, mas carregava uma fé construída na dificuldade. Uma fé que não precisava de explicação. Enquanto todos viam um fim, uma inquietação que não a deixava ir embora. Ao sair do quarto, ela olhou para trás. Hesitou na porta como se quisesse dizer algo, mas se conteve, respeitando o silêncio pesado. Ainda assim, algo dentro dela já tinha decidido, e aquela decisão mudaria tudo. Aquela noite foi diferente para ela. Em casa não conseguiu dormir direito. A imagem do bebê vinha à mente toda vez que fechava os olhos. Havia algo que a chamava, uma urgência que não sabia explicar. Na manhã seguinte, voltou ao hospital mais cedo. O corredor ainda estava quase vazio. Caminhava com o coração acelerado, como quem carrega um segredo. Não tinha um plano elaborado, apenas uma certeza estranha. Precisava fazer alguma coisa. Ao entrar no quarto, percebeu o cansaço nos pais. Eles pareciam menores, consumidos pela dor. A empregada respirou fundo antes de falar. A voz saiu baixa, trêmula, respeitosa, mas carregada de convicção. Ela pediu licença. Nada longo, nada complicado. Apenas uma oração, se eles permitissem. Os pais se entreolharam, sem saber o que responder. Quando tudo falha, até o improvável ganha espaço. A mãe assentiu com um leve movimento de cabeça. O pai apenas fechou os olhos, exausto demais para negar. A empregada aproximou-se do berço com cuidado, colocou a mão sobre o peito pequeno da criança e começou a falar com uma fé que não tremia. Suas palavras falava de amor, de proteção, de esperança. Não pedia milagres grandiosos, pedia apenas vida, mais um pouco de tempo, e cada palavra parecia preencher o quarto. Quando terminou, fez o sinal da cruz e se afastou. Não esperou agradecimentos nem respostas. Voltou ao seu canto como se nada tivesse acontecido, mas algo havia mudado no ar. E ninguém ali percebeu de imediato. Minutos depois que ela saiu do... Não era alto nem alarmante, mas suficiente para chamar atenção. O monitor do bebê mostrava números levemente alterados. A mãe foi a primeira a notar, e seu coração disparou. O pai se aproximou do berço com cuidado, quase com medo de olhar. A respiração do bebê parecia menos pesada, ainda fraca, mas mais regular. Era algo sutil, quase imperceptível para quem não estava ali há horas. Mas para eles, era tudo. Uma enfermeira entrou, chamou outro profissional, depois mais um. Os médicos analisavam em silêncio, trocando olhares contidos. Não celebravam, mas também não ignoravam. Havia algo fora do esperado. A mãe sentiu as pernas tremerem novamente. Dessa vez, não era só medo. Era uma esperança tímida, quase proibida. Ela segurou a mão do marido com força, como se dissesse sem palavras: "Você está vendo isso também?" Os médicos explicaram que ainda era cedo para qualquer conclusão,
Parâmetros que antes não reagiam, agora respondiam. Não havia explicação lógica imediata, apenas observação e cautela. O tempo passou e a melhora não regrediu. Pelo contrário, se manteve. Pequenos avanços surgiam onde antes só havia estagnação. O impossível começava a se insinuar, e ninguém ousava dizer em voz alta. A empregada voltou ao quarto mais tarde. Viu os pais em silêncio, mas com olhos diferentes. Não perguntou nada, apenas sorriu de leve. E sabia que aquela história não terminava ali. Poucos dias depois, em uma conversa baixa no corredor, alguém perguntou quem era ela. Aquela mulher simples que sempre chegava cedo e saía tarde. Uma enfermeira comentou que ela quase nunca faltava. Outra disse que já a tinha visto rezando sozinha na capela. Foi ali que um pedaço do passado começou a aparecer. A verdade é que ela já tinha estado do outro lado daquela dor. Anos antes, segurara nos braços um... Não havia médicos caros, nem quartos silenciosos. Só uma casa simples e um coração cheio de fé. E uma perda que nunca cicatrizou completamente. Ela lembrava do som da respiração fraca do menino, do jeito como o tempo parecia escorrer rápido demais. Rezou como nunca tinha rezado antes, mas naquele dia a resposta foi o silêncio, e ela precisou aprender a continuar vivendo. Desde então, sua fé não era feita de promessas fáceis. Era uma fé. Ela não acreditava porque tudo dava certo. Acreditava porque, mesmo quando dava errado, algo a sustentava. E isso ninguém lhe tirou. Trabalhar em hospital nunca foi coincidência. Era uma forma silenciosa de cuidar do que ainda podia ser cuidado, de estar perto da dor sem fugir dela. Cada quarto carregava uma história, e ela respeitava todas. Quando viu aquele bebê, algo antigo despertou. Não como revolta, mas como compaixão profunda. Quis apenas oferecer o que tinha, uma fé madura, sem exigências. Os pais jamais souberam de tudo isso naquele momento, mas sentiam que havia algo diferente naquela mulher, algo que não se aprendia em livros, algo que vinha do vivido, e o tempo ainda revelaria mais. Meses depois, o bebê já respirava sem aparelhos. Ainda frágil, ainda em observação, o bebê não teve alta naquele dia, nem no seguinte, mas também. O tempo, paciente, começou a fazer o que ninguém esperava, revelar uma nova chance. Os médicos, prudentes, chamaram de recuperação gradual. Os pais chamaram de milagre. Cada um entende a vida a partir daquilo que carrega no coração. Mas todos concordaram em uma coisa. Algo fora do comum tinha acontecido. A empregada nunca virou manchete. Nunca foi chamada para entrevistas. Continuou limpando corredores, carregando seu pano e sua fé. Mas dentro daquela família, era parte da história. O pai aprendeu que controle é ilusão, que dinheiro não compra tempo, nem garante amanhã. A mãe aprendeu que a esperança pode nascer no momento mais escuro. E o bebê cresceu cercado por um amor ainda mais consciente. Um amor que tinha atravessado o medo. O tempo passou, e como sempre faz, revelou o que realmente importa. Nem sempre é quem tem poder. Às vezes, é quem tem coragem de acreditar quando todos desistem. Se essa história tocou você, deixe seu comentário. Talvez o tempo ainda tenha algo a te revelar também, mas vivo, presente, reagindo ao mundo. Os médicos falavam em recuperação rara, os pais falavam em gratidão diária. A rotina da família mudou completamente. O homem rico passou a valorizar silêncios que antes ignorava. Reuniões ficaram menores, horários mais humanos. Ele aprendeu a ouvir mais do que mandar. A mãe guardava cada pequeno avanço como um tesouro, um movimento novo, um som diferente. Ela nunca esquecia do dia em que tudo parecia perdido, e isso a tornava mais presente, mais inteira. O medo virou cuidado consciente. A empregada continuou sua vida simples. Nunca cobrou reconhecimento, nunca contou a história, mas sempre que cruzava com a família havia um olhar silencioso de respeito, não de dívida, de conexão humana. Com o tempo, o milagre não foi apenas a melhora do bebê,
Foi a transformação que veio junto. A quebra do orgulho, da pressa, da ilusão de controle. Isso também salvou aquela família. O tempo fez o que sempre faz. Separou o essencial do supérfluo. Mostrou que fé não é grito, é permanência. E que esperança às vezes chega em silêncio, vestida de simplicidade. E talvez essa seja a maior revelação de todas. Nem sempre o milagre é o que muda o final. Às vezes,